A paz do Senhor, caríssimos e caríssimas, glória a Deus. Paulo, plantador de igrejas, é a lição 7 da EBD Adultos. Olha que textório maravilhoso, né? Eu plantei, Paulo regou, mas Deus deu o crescimento. 1 Coríntios capítulo 3, verso 6. Essa lição belíssima traz para nós como verdade prática: a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. Olha que assunto relevante. Tem aí a leitura diária, né, que você vai fazer no decorrer da semana. A leitura bíblica em classe, que está em 1 Coríntios 3, 6 ao 9. Depois Atos capítulo 13, 1 ao 3, 16, 1 ao 5. Depois os versículos 9 e 10 para encerrar. Um texto bem extenso para fundamentar a perspectiva da lição de hoje. Paulo, plantador de igrejas. E finalmente, né, de fato, chegamos ao meio do trimestre. Olha, meio trimestre vencido. O final do ano corre rapidamente, né? Eu sou o professor Daniel. Nós estamos trabalhando a EBD Adultos, essa belíssima lição, o apóstolo Paulo. E eu já te convido a se inscrever em nosso canal, nos seguir nas redes sociais. É só colocar lá, né, @Prof. Daniel Ramos, que você consegue nos achar. Instagram, Twitter, podcaster, tanto faz. Nessa lição estudaremos sobre o processo de plantação de igrejas que o apóstolo Paulo executou. Veremos que ele foi um desbravador da causa do mestre no mundo pagão e seu ponto de partida foi no ministério de Antioquia, quando enviado para outras regiões do mundo onde o evangelho foi pregado. Também refletiremos sobre as características do plantador da igreja local frente aos desafios atuais. É interessantíssimo. Estamos aí numa grande perspectiva de plantação de igrejas, né? A doutrina de plantar igrejas. Vamos ver o que o autor nos coloca aqui. Até agora eu estou muito satisfeito, né, com o nosso pastor Elienay Cabral, com as perspectivas que ele vem apontando para nós aqui, né? Vamos ver o que acontece. Eu só queria fazer comentário com vocês antes de nós continuar com o contexto dessa perspectiva que aparece aqui, ó. Eis que tudo se fez novo. Eu sei que para vocês vai ficar virado ao contrário, porque a tela está virada para mim aqui. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e já as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Isso aqui já é a nova logomarca da nova grade curricular da Escola Bíblica Dominical que estreia agora em 2022, né? Eu até marquei aqui para eu assistir o lançamento dessa nova grade. Será que a gente volta a ter uma lição só para adultos e jovens? Eu tenho visto por aí que não tem dado muito certo esse negócio de jovens e adultos, e as igrejas estão escolhendo os títulos, né? Se vão ver as de jovens, vão ver a de adultos. Vamos ver o que acontece daí, né? Bom, vamos ver a nossa lição que trata 3 temáticas. A primeira dela é Paulo desbravador sobre uma gloriosa obrigação. Olha que tema bem sugestivo. Paulo foi, sem dúvida, o grande desbravador da fé cristã no mundo gentílico. Ele dedicou a sua vida para proclamar o evangelho e cumprir a missão entre os pagãos. O apóstolo contribuiu grandiosamente na implantação de inúmeras igrejas e no crescimento da fé cristã. Não houve quem plantasse tantas igrejas em tão pouco tempo como o apóstolo dos gentios. Sua vida e ministério nos constrange a semear o evangelho e a plantar igrejas em lugar onde as pessoas nunca ouviram falar do evangelho das boas novas, Romanos 15, verso 20. É interessantíssima a colocação introdutória aqui do nosso autor, porque ele vai falar que Paulo é o maior plantador de igreja. A gente sabe que teve gente que plantou mais igrejas, inclusive, do que Paulo. Mas quando ele está falando o maior plantador de igreja, ele está falando num contexto onde nunca se havia visto ou ouvido falar do evangelho de Jesus Cristo. Que é diferente de você plantar igrejas onde há de fato ouvido falar do evangelho de Cristo. Lembre-se que plantar igreja é diferente de abrir uma nova congregação. Abrir uma nova igreja é diferente. Plantar igrejas consiste no contexto de você colocar a semente do evangelho no lugar onde o evangelho não está presente.
Isso que é a prerrogativa de plantar igrejas. É diferente de abrir uma nova igreja. Se você está dentro de um contexto onde abre-se uma nova igreja, onde já está bem qualificada ali as perspectivas cristãs e você apresenta uma nova perspectiva, não é necessariamente plantar igreja. Se alguém discordar, fica à vontade para colocar aqui embaixo, não tem problema com isso não. O apóstolo foi chamado por Cristo para pregar o evangelho dos gentios. Aliás, abrir uma igreja e plantar igreja, nenhuma é detrimento da outra, viu? São perspectivas diferentes. Por isso, na Bíblia, vemos a expressão eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, Efésios 3:1. Seu compromisso com os gentios estava firmado em Cristo nosso Senhor. E, nesse sentido, toda a sua ousadia, coragem e precisão no ministério de plantação de igrejas levava em conta esse compromisso com Cristo. Pois me importa é essa a obrigação, e ai de mim se eu não for anunciar o evangelho. Assim, Paulo pregou ou passou a pregar ousadamente o evangelho nas sinagogas, anunciando que ele é o Filho de Deus. Essa ousadia e coragem recebemos diretamente do Espírito Santo. Aqui o autor fundamenta sua perspectiva em pelo menos 2 versículos, Efésios 3:1 e 1 Coríntios 3:9, onde no primeiro ele fala que é prisioneiro de Cristo por vós, ou seja, tem um motivo para ser prisioneiro de Cristo, e no segundo é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar. Alguém quando vê esse versículo assim tirado do contexto, de certa forma tem uma ageriza à apresentação tão forte colocada pelo nosso autor. Tanto o escritor da revista Escola Dominical, o pastor Helena Cabral, quanto o próprio apóstolo Paulo. Mas quando você faz a análise do texto dentro do contexto, você vê a perspectiva de que o apóstolo se realiza enquanto pessoa, isso mesmo do ponto de vista existencial, em ser um pregador do evangelho. Para ele faz parte de ser feliz ser pregador do evangelho. É como se você não conseguisse viver sem a amada, sem o amado, sem a paixão da sua vida. E a paixão da vida de Paulo aqui dentro do contexto, e eu posso até usar a perspectiva de paixão no sentido patios, né, do grego, sofrimento, é justamente aquilo que o faz feliz, que é o anúncio do evangelho. É interessantíssimo esse jogo de palavras que o nosso autor coloca. A plantação de igrejas envolve um trabalho duplo, o trabalho do homem e o trabalho de Deus. É verdade que Deus opera em nós o seu trabalhar, né? Nós, seus servos, plantamos igrejas como semente na terra. Nas cartas de Paulo, a imagem da plantação aparece em especial na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, 6-9. O apóstolo dava o devido mérito a este processo a Deus, ou seja, Deus que opera em mim. Aliás, irmãos, quem faz a obra de fato é Deus, né? Deus faz a obra através de nós. Toda a obra é feita de ou por Jesus através de nós. Não nós fazemos a obra. Na verdade, o verdadeiro obreiro é Cristo. Nesse divino ministério de plantação de igreja à luz do ensino de Paulo, fica claro que o trabalho de semear e plantar é nosso, mas quem faz germinar, frutificar e crescer é Deus. Deus e o homem cooperam na plantação de igrejas. Qual o papel do homem? Ser instrumento de Deus. Qual o papel de Deus? Agir no homem, fazendo-o seu instrumento. Lembre-se que o projeto é de Deus, a obra é de Deus, a glória é de Deus, a vitória é de Deus, a igreja é de Deus, e até quem usa para plantar a igreja é servo de Deus. Tudo é dele. É o hino clássico, né, de Paulo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, eternizado na voz do Diante do Trono, né? Muito linda aquela canção. Eu gosto muito. Antioquia é o ponto de partida para o crescimento da igreja, é o segundo tópico da nossa belíssima lição. A igreja de Antioquia era rica em líderes, pois nela havia profetas, doutores, a saber, Barnabé, Simeão, cognominado Níger, Lúcio de Cirene e ainda Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes e Saulo. Ali foi o ponto de partida de Paulo para a extraordinária obra de plantar igrejas entre os gentios. Juntamente com Barnabé, sob jejum, oração e imposição de mãos. Ele foi enviado ao vasto campo do mundo gentílico para pregar o evangelho e plantar igrejas. Olha que coisa interessante, sobre jejum,
Ou seja, é uma questão mística, intensa de devoção e ouvir a voz do Espírito, né? Oração, que é comunicação, diálogo, koinonia, comunhão com Deus, e imposição de mãos, está debaixo de autoridade, está debaixo da bênção de alguém. Muito interessante essa tríade apresentada aqui pelo nosso autor, né? Jejum, oração e imposição de mãos. Não é só subir no monte e descer do monte, pastor, não, meu querido, minha querida. É estar em constante oração e busca para direção, a orientação e também a perspectiva do que de Deus de fato é. E lembre-se, enganoso é o coração do homem. Não entra com empolgação logo de início, não, porque a frustração pode ser certa, né? Vamos acalmar nossos corações, a obra é de Deus, não precisa de desespero, Deus está no controle. Tem uma coisa vulgar que eu costumo dizer, mas que é bem pertinente: o Espírito Santo não está preocupado com um caminhão de mudança que caiu na ribanceira, não. Ele tem um fim propício para todas as coisas. Lembre-se do texto que diz, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Eternizado também em muitos louvores, né? Paulo e Barnabé pregaram em Chipre. Nesse lugar, o apóstolo desmascarou o feiticeiro Elimas, o encantador, e ganhou o procônsul para Cristo. Mais adiante pregou na sinagoga de Antioquia, na Psídia, onde os judeus lhe fizeram oposição. Capítulo 13, verso 45. E ao mesmo tempo os gentios alegraram-se, creram, e o Espírito Santo se fez presente ali. O mesmo aconteceu em Icônio, Listra, Chipre. Capítulos 14, verso 1 ao 28. Ora, no trabalho de evangelização e implantação de igrejas há muitos desafios. Uns recebem a palavra, uns a rejeitam e outros zombam, né? O autor coloca de novo a tríade aqui. Tem aceitação, rejeição e zombaria. Quem verdadeiramente foi chamado por Deus tem que estar ciente de que essas três coisas vão acontecer. Não é só Deus mandou e vai ser sucesso e vai acontecer e pá e coisa. Não, meu querido. É uma guerra, é uma peleja. Deus está conosco, o maior que está conosco. Deus está no negócio, verdade. Mas sempre vai ter oposição. E detalhe, hein? As grandes oposições que vão vir sobre nós serão aquelas que estão dentro da casa. Eram os judeus que rejeitavam a oposição. Lembre-se naquele texto lá em Lucas, né, quando Jesus abre o profeta Isaías e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar aos cativos. Essas coisas todas. Aí no final do texto o Senhor Jesus enrola o texto, né, lá no rolo, né, enrola o rolo e devolve a pessoa e começa a explicar: hoje se cumpriu esta mensagem. Mais para frente o texto ainda vai dizer: e aqueles que estavam no recinto se levantaram para colocar mão nele. Ou seja, quem queria agredir o Senhor Jesus foi justamente quem estava dentro da casa, dentro do recinto. A oposição muitas vezes nem vem de fora, vem de dentro mesmo. A gente tem que estar ciente com todas essas realidades. Se vocês estudarem um pouco dos primórdios do pentecostalismo, a grande oposição que estava com relação à doutrina pentecostal não era de católicos, não era da sociedade civil, mas dos próprios protestantes que estavam ao redor de nós, né? Isso é complexo. Vamos prosseguir aqui, porque senão o vídeo vai ficar bem extenso e não é o meu propósito. O meu propósito é fazer um subsídio bem sintático, né? Ou bem sintético, melhor dizendo. Depois do Concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, Paulo visitou as igrejas já plantadas a partir das regiões do Oriente para o Ocidente, envolvendo a Ásia e a Europa. De fato, nessa segunda viagem, houve uma mudança de rumo sob a direção do Espírito Santo, quando ele teve a visão de um macedônio que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos capítulo 16, verso 9. Paulo empreendeu uma viagem que incluía Derbe, Listra, Troas, Filipos, Tessalônica, Bereas, Atenas, Corinto, Éfeso. Outras cidades foram alcançadas pelo ímpeto evangelístico do apóstolo e inúmeras igrejas foram plantadas.
Quando estamos na dependência do Espírito Santo, temos uma visão ampliada acerca do reino de Deus. Exatamente. Visão ampliada do reino de Deus fala da nossa direção através do Espírito Santo. Esse negócio de regionalismo, de mundinho, de... Não, isso aí, Deus está nesse negócio não, irmãos. Abra o seu coração, meu querido, deixa Deus agir a partir das prerrogativas de Deus. Terceiro tópico é a característica de um plantador de igreja. Aqui o autor trabalhou o desbravador Paulo, né? O que está dentro do coração, qual é a pessoa de Paulo enquanto plantador de igrejas. Aqui está o trabalho dele enquanto plantador de igreja, e agora ele vai falar para nós a respeito de qual que são as características de um verdadeiro plantador de igreja. Olha para você ver coisa interessante. Primeiro, ele é motivado pelo chamado. Olha para você ver a paulada que o pastor Elienay já dá na gente. O plantador é motivado pelo chamado, né? Para ganhar dinheiro, né? Para fazer riqueza, nessas coisas, não. É motivado pelo chamado, ele é apaixonado. Ai de mim se eu não fizer isso que eu tenho que fazer. Como vemos em Paulo, um plantador de igrejas deve estar consciente do chamado divino em sua vida. Deus nos chama e confirma esse chamado no corpo de Cristo, Atos 9, 17 e 22. Na vida de Paulo, tudo começou no caminho para Damasco, Atos 9, versos 4 e 5, só para corrigir, ficar bonitinho, né? Atos 9, versos 4 e 5, esse começo tornou-se um elemento motivador do ministério do apóstolo. Atos 26, 14 e 19, sempre há um ponto de partida em que somos tornados pela consciência daquilo que Deus nos chamou para fazer. E é necessário nós estarmos atentos aqui, acresce eu, né? É necessário nós estarmos atentos para as deixas do Espírito Santo, para aquilo que o Espírito Santo coloca como ponto de partida. Não, aqui começa o que eu tenho contigo. E é verdade que a maioria dessas questões começa em momentos de muito sofrimento. Ninguém fica ouvindo o chamado do Senhor debaixo do auê, né? O chamado implica sofrimento, implica renúncia. Ai, quanta renúncia, né? Renúncia do sistema, renúncia de amigos, renúncia de envolvimento com muitos familiares, renúncia do distanciamento, renúncia do próprio eu, renúncia dos nossos próprios sonhos, em muitos casos renúncia da própria dignidade, porque vai ser demonizado pelo grupo de origem, porque resolveu obedecer à voz do Senhor infinitamente. Tem uma lista bem infinita aqui, eu não posso falar sobre tudo isso. Essa consciência do chamado, conclui o pastor Elienay, é o fator motivacional que nos faz enfrentar os desafios diante de nós. Deus ainda chama. Ou seja, se nós não atentarmos para o que de fato é importante dentro daquilo que nós vamos fazer, ou seja, se nós não atentarmos para o que Deus nos chama, nós seremos completamente infelizes. O apóstolo vai dizer, ai de mim se não fazer aquilo que eu estou fazendo, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ele está dizendo para nós, eu vou ser uma pessoa frustrada, infeliz, eu vou ser um desgraçado no meio da graça, porque eu vim para fazer isso, o meu propósito é isso que Deus quer comigo, é isso que Deus quer na minha vida. E se eu não estiver atento àquilo que Deus quer, eu vou ser uma pessoa completamente deslocada, fora do meu lugar. E o que tem de obreiro frustrado dentro da igreja por causa de empolgação? Ah, fulano está dizendo que você é isso, mas a pessoa dentro do seu coração nunca se viu aquilo. Ah, Deus está... você tem que fazer essa tal tarefa, mas no seu coração Deus nunca moveu sobre aquilo nunca bradou no seu coração. Irmãos, lembre-se de que Paulo disse para Timóteo, atente para o dom que há em ti. Atente para aquilo que Deus já está movendo no seu coração. Não adianta fulano e beltrano falar, olha, Deus tem isso com você, e mesmo que aquilo implica centenas e milhares de renúncia, o nosso coração desabrocha para aquele chamado de Deus. Aquilo testifica dentro do nosso coração.
E se não testificou no nosso coração, meu querido e minha querida, não há quem possa te convencer de que você está no chamado que Deus quer. Na verdade, você pode estar equivocado. E eu vou te dizer uma verdade bem complexa e doída de se dizer, e eu falo isso contrariado. O seu futuro não é outro senão a frustração. Atente para o que Deus tem contigo, é o chamado que nos move, é o chamado que agonizando a gente não deixa, não abandona, não olha para trás, é o chamado que não nos faz desistir. Essa convicção de que Deus nos chamou determina todo o fator. Segunda coisa que caracteriza o plantador de igrejas: experimentado no deserto da vida. Não tem pior coisa, que eu vou começar a partir desse pressuposto. Nem vou ler o que ele está falando, eu vou ler daqui a pouco. Quando uma pessoa que acabou de chegar no evangelho já quer... Primeiro, irmãos, líderes, que é colocado como liderança, né? Ou pessoas, vou organizar minha frase aqui. Pessoas que são colocadas como liderança, que acabou de chegar do evangelho. Ah, mas fulano tem muita experiência na liderança, porque trabalha... Não interessa, né? Paulo diz que a gente não pode colocar os neófitos. Neófitos são os novos na fé. Né? Paulo não, é Lucas, me perdoe. Lucas diz lá em Atos, né? Não coloca os neófitos, não. Mas parece que Paulo vai revisitar isso também com relação aos bispos e aos presbíteros, que não é bom colocar para não se envaidecer. Primeiro, a pessoa tem que ser experimentada, discipulada, evangelizada, amadurecida nas prerrogativas da fé. O cara chegou ontem na igreja, não, mas fulano tem um potencial, pá. Potencial é uma coisa, você coloca, tá bom, eu vi que fulano tem um potencial, vamos supor, para a liderança de escola dominical, então coloca ele junto com o já líder de escola dominical, mas não coloca ele sozinho como líder absoluto da escola dominical, por exemplo, né, que eu tô dando, que não vai funcionar, a coisa vai desbandar, vai confundir igreja com empresa, igreja com, sei lá, ele é um líder social e vai confundir o trio, vai bagunçar a coisa toda. Muito antes é necessário tratar todo um propedêutico na vida da pessoa. Eu acho tão legal o jeito que a Igreja Católica tem de formar novos padres, né? A gente tem muita crítica com a Igreja Católica, mas no meu caso, eu tenho intensas admirações de alguns pontos, evidentemente, né? Porque nem todo é tão ruim assim, nem todo é tão bom. Nós também temos defeitos, inclusive, e Paulo nos orienta o quê? Olha tudo, retém o que é bom, ouve tudo, fica com o que é bom. E eu acho muito interessante como que se forma um padre, né? Antes de colocar na comunidade de fé, o rapaz é colocado dentro de uma casa chamada seminário. Ali no seminário ele passa por um tempo de 1 a 2 anos, em alguns casos até mais, chamado propedêutico. É acompanhado por um diretor espiritual, que é um padre mais experiente. É acompanhado por um psicólogo. E ali ele é acompanhado por diretores da pastorais, que vai verificar realmente se tem vocação, inclusive para ele perceber que aquele não é o lugar dele. Só depois disso que o cara é colocado numa faculdade de filosofia, e depois de concluir a faculdade de filosofia que ele vai para a faculdade de teologia. No mínimo, irmãos, para se formar um padre demanda 10 anos de experiência, 10 anos de treinamento e capacitação. Eu vejo as pessoas por aí fazendo uns cursinhos, né? Curso de capacitação disso, curso de... Meu querido, demanda muito tempo. Deus tem chamado para ser pastor na sua vida, e eu não duvido. E quem sou eu para questionar a capacidade ou até mesmo o que Deus tem na vida dos meus irmãos? Eu sei o que Deus tem na minha vida e eu sou incapaz de analisar a vida dos outros. Mas é necessário que, se Deus tem mesmo tudo isso em nós, nós temos que ser experimentados. Quantas vezes tinha churrascada na minha família, festa, aniversários, encontros, e eu disse, não posso ir porque eu tenho um trabalho para fazer, e passava a noite toda em claro, pesquisando, escrevendo, tecendo. Meu querido, não é brincadeira não. O trabalho é árduo, mas é recompensador, e eu não tenho a menor sombra, nesgazinha de arrependimento de todo esse caminho que eu percorri. Jamais, deixando para trás as coisas que se ficaram, vamos para aquela que nos esperam. O nosso alvo está ali na frente, né?
Olha para você ver o que o autor vai nos dizer. O apóstolo foi experimentado no deserto da Arábia. Gálatas 1, 17 e 18, para forjar o nosso caráter. Muitas vezes Deus nos leva ao deserto da vida para falar aos nossos corações. Oséias capítulo 2, 14. Deserto na Bíblia fala de lugar de dependência, né? Fala lugar de silêncio, todas as coisas são silenciadas para que Deus possa de fato, genuinamente falar conosco. Aquilo que ele fala é o momento místico do chamado, né? Ali somos capacitados por Deus para topar contra os grandes desafios da missão e pregar o evangelho e plantar igrejas. O Senhor trabalha em nosso temperamento, caráter, responsabilidade. As experiências que passamos ao longo da vida podem ser oportunidades de Deus para forjar nosso caráter, com certeza. As irmãs do Círculo de Oração vão dizer que deserto é a escola do Senhor, com certeza. Eu assino embaixo, deserto é. Ali você aprende definitivamente o que é Deus e o que é o servo. O que é o servo e o que é o Senhor. Ali que você aprende. Então, é muito complicado a pessoa chegar na igreja ontem e já colocar ela, pá, né? Coloca, não tem problema não. A nossa igreja tem uma mentalidade de acolhida. A pessoa vai chegando, a gente já acolhe. Isso mesmo, coloca mesmo, acolhe, integra a pessoa, não deixa ela solta não. Isso é muito importante mesmo, porque aí cumpre o caráter da igreja, né? Mater et magistra, né? Mater, mãe, aquela que acolhe, mas magistra, né? Que é aquela que ensina, aquela que orienta. A pedagoga, aquela que discipula, aquela que catequiza, né? E é necessário todas essas prerrogativas para a pessoa se descobrir. Às vezes a pessoa é um líder no mundo secular, mas dentro da igreja não vai ser líder, não. A pegada dele é outra. O cara vai ali para tocar um instrumento, para participar da orquestra, enfim. Você está entendendo como é que funciona? Dentro do reino de Deus, meu querido, as coisas se ressignificam e é bom a gente estar atento para essas prerrogativas. Como a gente... mas o cara é líder, ele vai ser líder mesmo, ele gostou... Beleza, então coloca ele junto com os líderes, e não necessariamente para liderar, para ele assistir de perto o que é liderança. Porque uma coisa é você ser líder lá no mundo secular. Inclusive, essa foi a minha monografia na minha pós-graduação, né, quando eu estudei gestão de pessoas na PUC Minas. A liderança servidora na igreja. O que é? Porque dentro de uma empresa, você contrata e demite quem você quer. Olha, você é bom, mas não está no perfil que a gente quer, então nós não vamos aceitar o seu currículo. Ou então você vira para a pessoa, olha, você não está mais dentro da nossa mentalidade, eu vou te dispensar. É natural isso no mundo secular, numa empresa onde visa o lucro, ela quer crescer. Você está entendendo esse contexto? Dentro da igreja, não. Dentro da igreja, fulano não tem o perfil que eu quero, mas eu posso desenvolver nele esse perfil, aí entra a questão do discipulado, e adaptá-lo para essa questão. É claro que é o Espírito Santo que vai mover no coração dele, ele tem aptidão para coisa, tem a pegada da vocação, tem todas as coisas. Quando você vai trabalhar psicologia não entende vocação, né? Para psicologia, todo mundo pode ser qualquer coisa desde que receba o devido treinamento. Só que dentro da experiência mística, teológica, cristã, é necessário ser vocacionado, porque tem também a questão do Espírito. Não é só o que a pessoa vai fazer, mas é o que Deus quer que a pessoa faça. Isso é muito interessante. Acho que eu estou delongando demais nesse vídeo. Esses textos me empolgam, gente. Eu gosto muito desses assuntos. Toda a estratégia de um plantador de igreja deve levar em conta as Sagradas Escrituras. Nas Escrituras vemos que a igreja local é um lugar onde devemos ter um relacionamento pessoal com Deus, onde há amor pelo pecador, onde há batismo do Espírito Santo para o exercício do serviço, profusão dos dons espirituais, ministeriais e de serviços. 1 Coríntios 12, 28 ao 31. Há de se ter autoridade do alto para expulsar demônios, curar os enfermos, há de ter pregação fiel à palavra de Deus com autoridade do Espírito Santo, vida de oração, pois os ministros não podem deixar de perseverar na palavra e na oração. Aliás, essa é a finalidade de um pastor, né? Que são os bispos e os presbíteros do Novo Testamento. Atos capítulo 6 e o 4. Nesta igreja, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, partilhamos da ceia do Senhor e aguardamos a sua volta para encontrar com Ele. Não podemos perder de vista que nós plantamos, mas também é Deus quem dá
Vou refazer essa frase porque ela é tão bonita que vale a pena ser refeita. Não podemos perder de vista que nós plantamos, mas é Deus que dá o crescimento e aprova a obra. 1 Coríntios 3, verso 6. É lindo demais. Aqui no finalzinho ele dá aquela pegada assembleiana, né? A hermenêutica pentecostal das escrituras. E eu gosto muito, evidentemente, porque eu sou assembleiano, nascido e criado na Assembleia de Deus. E ele conclui dizendo: vimos que muitos episódios na vida do apóstolo Paulo aumentaram sua visão para expandir a igreja por todas as partes. É vontade de Deus que vidas sejam chamadas por Ele para se tornarem plantadoras de igreja. Pessoas que amem proclamar a palavra de Deus para quem não a conhece e formar uma igreja local que glorifique a Deus e viva a fé com fidelidade ao nosso Senhor. Bom, esta é a nossa lição 6, no meio do trimestre que o pastor Elianai Cabral propõe para nós. Eu espero que vocês também gostem dela, né? Eu, particularmente, eu gosto muito. É um comentarista, né? Que tem bem uma pegada... Digamos que eu tenho bastante comunhão com o pensamento do pastor Elianai Cabral. Eu gosto muito das suas provocações, a sua pincelada, sem modernizar demais a coisa e ao mesmo tempo bem fundamentada na ortodoxia da igreja. Eu gosto dessa dosagem, eu gosto disso. Ele não fica lá e ele não fica aqui. Ele faz as duas partes conversarem e assim produzir o que é relevante. É bem interessante, eu gosto muito. Beijo no coração de vocês. Não deixa de dar o like aqui não, para o YouTube tornar relevante esse canal. Compartilhe com os professores que você conhece essa lição, para abençoar a vida deles também. Compartilhe com outras pessoas que precisam ter essa mentalidade. Como é que funciona? Compartilhe com aquela pessoa que está com a mentalidade um pouco equivocada a respeito de abrir uma nova igreja. Fica só entre nós essa parte, tá bom? E Deus abençoe a sua vida, viu? Esquece de se inscrever no nosso canal, não, viu? Não se esquece. Se inscreva e o Senhor vai nos abençoar. Beijo no coração. Tchau.